Olá, boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Graças a Deus, mais um domingo, podemos nos reunir e falar um pouco a respeito do amor de Deus. Como nós falamos a semana passada, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do que é, o que é culto a Deus de verdade. Como é que as pessoas faziam, lá na igreja primitiva, como é que era o culto a Deus. Então, vamos cantar duas músicas. Vamos embora, toque aí. Tudo com vocês. Eu vou compartilhando enquanto isso. Tá. A gente vai cantar então para Jesus, né? Que nós estamos na presença dele para adorá-lo. Deus é tão bom. O Joaquim já tá louvando. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Aí, viu? Agora a gente vai cantar que estamos na presença de Jesus, tá bom? Vamos lá. Jesus, Em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Canta mais um? Ele vive? Como é que começa? Porque ele vive mesmo. Olha, gente. Deus enviou. Qual que é o mesmo Deus nome enviou? desse? Tá. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, nos libertar. Na cruz morreu por seus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Tá aparecendo? Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E Quando enfim chegar a hora em que a morte
está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho, lembrando que o culto é interativo. Vocês que estão vendo a live, vocês podem fazer perguntas e dentro da possibilidade nós vamos responder. E aqui também o pessoal vai conversar. A nossa ideia de cultos, como eu falei semana passada, só para a gente dar uma introdução, que eu falei semana passada que eu gostaria que o Ministério Restaurar trabalhasse de uma forma diferente. Seria uma forma do culto da igreja primitiva, como era a igreja primitiva. E a semana passada eu comentei um pouquinho que lá em Coríntios, Paulo diz assim, e as mulheres fiquem em silêncio, que as mulheres não falem. Se tiver alguma dúvida, pergunte para os seus maridos em casa, e aí o marido vai fazer a pergunta no culto. Por que ele falou isso, né, que as mulheres não falam? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas da seguinte forma. O homem ele é mais preciso nas perguntas. O homem ele pergunta, por exemplo, nasceu uma criança, e aí ele no telefone ele liga e pergunta: e aí, nasceu? Aí o cara diz: nasceu. Então tá bom, obrigado, desliga. Aí quando desliga o telefone, a mulher pergunta para ele: e aí, nasceu? A criança nasceu? É homem ou mulher? Não sei, não perguntei. Quantos quilos tem? Não sei, não perguntei. O homem ele faz uma pergunta genérica. Geralmente ele faz alguma pergunta genérica. E se nós olharmos os cultos de antigamente, quando a palavra de Deus fala para nós vemos em Atos, nós vemos os livros de Paulo, quando ele estava ensinando, nós vemos que ele conversava com as pessoas. Não era o padrão de culto ao qual nós vivemos hoje, onde tem uma pessoa que é dona da verdade e fala, ou seja, eu estou falando e tem um monte de pessoa ouvindo, não, as pessoas não estão participando junto. E eu não vejo isso lá, por isso que Paulo falava. Nós vemos um episódio onde Paulo ele começa a pregar de noite, e isso ele começa a pregar, acho que 8, 9 horas da noite mais ou menos, ele começa a conversar, e ele se estende a noite inteira, e a palavra de Deus diz para nós que Eutico pegou no sono e ele dormiu na janela e caiu do terceiro andar e caiu lá embaixo. Para vocês terem uma noção, o culto se estendeu das 8 da manhã e o Eutico caiu às 5 horas da manhã lá. Então, das 8 da manhã às 5 horas da manhã eram 9 horas. Paulo estava conversando com eles às 9 horas. E não era um Paulo falando. Eu imagino que o culto era uma conversa, era um bate-papo. Paulo falava a respeito das Escrituras e as pessoas perguntavam para Paulo, e nós vemos isso quando Esdras está pregando na praça pública lá em Neemias. Nós vemos que o povo tinha sede, o povo perguntava, o povo queria saber. E é isso que o Ministério Restaurar tem ideia, que nós tenhamos um culto diferente, seja um culto onde as pessoas conversam, onde as pessoas perguntam, onde as pessoas interagem. E por isso que nós estamos fazendo um culto que as pessoas interagem junto conosco. E essa é a nossa meta, mesmo que o Ministério Restaurar venha a crescer e tenha mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, nós queremos manter esse formato. Um formato ao qual as pessoas possam participar e crescerem juntas. Não necessariamente só uma pessoa seja responsável pelo ensino, mas todas as pessoas sejam responsáveis. Que todas as pessoas tenham sede de conhecer mais da palavra e levar essa palavra para as pessoas. E a melhor forma que nós temos de aprender é ensinando. Por isso que nós do Ministério Restaurar, gostaríamos que funcionasse dessa forma. Uma forma diferente, uma forma inovadora.
Ou melhor, uma forma antiga, né? Porque era lá da igreja primitiva. Então vamos voltar na época e vamos voltar lá para a igreja primitiva. Era isso que eu gostaria de fazer. Hoje nós vemos pessoas... eu quero ler com vocês. É uma passagem bastante pesada, porque eu acho que é necessário que nós falemos a respeito da palavra de Deus da forma qual ela tem. Em Amós 5. Eu gostaria de compartilhar com vocês Amós 5. Se quiser botar aí na live só para... Amós 5, do versículo 21 até o versículo 24. Amós 5, versículo 21 a 24. Vou dar um segundinho para as pessoas acharem em casa, se procurando aí. Amós, eu peguei um texto também que é difícil, né? Mas é barbado, se não achar Amós, é do lado de Obadias. É bem fácil. Vamos lá então, Amós 5, versículo 21 até o versículo 24, diz para nós assim: O Senhor diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito os animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Pare com os barulhos das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir músicas de harpas. Em vez disso, eu quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu quero erguer a minha oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esses momentos, te agradecendo pela palavra que Tu nos dá, a palavra que Tu nos ensina, que nós possamos de verdade, Senhor, colocar ela em prática em nosso viver. Não permita, Senhor, que as nossas reuniões sejam reuniões solenes, mas que nós possamos vir aqui para cultuar e bendizer ao Teu santo e maravilhoso nome. Só Tu, Senhor, é digno de receber toda a honra e toda a glória. Que o homem suma, Senhor, assim como João Batista falava, que o homem suma, mas Cristo apareça. Que as pessoas possam lembrar, Senhor, da palavra que foi dita e não quem falou. Que nós possamos crescer juntos, Senhor, em obediência à Tua palavra e ser servos valorosos nas Tuas mãos. Obrigado por tudo que Tu tem feito em nosso viver, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem, nós vemos, ela se passava numa época bastante complicada de Israel. Israel estava completamente corrupta e completamente corrompida em pecados e em opressão. Estava vivendo de uma forma dissoluta, eles estavam completamente perdidos. E nós vemos que a própria nação, ela estava num caos tão grande que até a soberania da nação de Israel estava em xeque naquele momento. E nós vemos isso hoje acontecendo no Brasil. Nós estamos, no Brasil não, acontecendo no mundo inteiro. Nós vemos que isso está acontecendo da mesma forma. E quando a gente está falando, isso eu estou falando agora de um modo carnal, que a nação está completamente perdida, o mundo está completamente perdido no egocentrismo. O mundo está completamente perdido em si mesmo. Cada um está querendo o melhor para si. Cada um está puxando, lá no Rio Grande a gente diz que cada um está puxando brasa para o seu assado. Aqui em Santa Catarina o dizer é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É esse o ditado de Santa Catarina. Então nós vemos as pessoas lutando e degladiando para cada um ter crescimento na sua família, crescimento pessoal. Eu quero que eu fique em evidência, passando por cima de pessoas na empresa, não importa a forma. Eu vi uns anos atrás que as crianças viam o Feiticeiro de Every Place, né? Uhum. E tinha uma música que eles cantavam assim, o que importa é o fim, não importa os meios ao qual eu tenho que chegar. E isso a gente vê exatamente o que está acontecendo no mundo, e isso não é uma realidade para o mundo cristão. O mundo cristão, a nossa meta é chegar num fim, mas nós temos o meio correto ao qual nós devemos andar para chegar nesse fim. Não importa se nós vamos chegar no fim
todo estrupiado, mas nós temos que andar por aqueles meios. Nós temos um caminho, nós temos a verdade a qual nós temos que seguir, nós temos a vida a qual nós temos que andar. E não é de qualquer forma. É isso que hoje eu vejo que o mundo está completamente corrompido e perdido. E infelizmente, aí eu tenho que puxar para dentro da igreja, e a igreja está da mesma forma. A igreja, as pessoas estão buscando benefício próprio. Nós vemos homens querendo ser paparicado pelos outros. Nós vemos infelizmente pessoas se achando melhor que as outras porque têm um título. Eu participo de um grupo ao qual de pastores de Santa Catarina, e tem um deputado que ele está lutando para que os pastores sejam considerados como é que é linha de frente, ou seja, como o pastor seja linha de frente no combate ao coronavírus, ou seja, que os pastores teriam que furar a fila e ser vacinado antes porque eles estão na linha de frente. Ou seja, os pastores estão querendo ser vacinados primeiro porque eles acham que são linha de frente. E às vezes dá vontade da gente falar assim, cara, se eu como pastor me acho linha de frente porque eu tenho contato com pessoas, o caixa de supermercado não tem muito mais contato com pessoas do que eu? Então ele também é linha de frente. Então se nós pararmos para olhar, que teve uma época que disseram assim, só os serviços essenciais que vão funcionar. Aí as pessoas começaram a brigar, tá, mas todo serviço é essencial, porque eu preciso trabalhar para ganhar, é essencial para mim. E todos nós achamos que nós somos essenciais. O caixa do supermercado acha que é essencial, o pastor acha que é essencial, o médico acha que é essencial, o coletor de lixo é essencial. Todos nós somos essenciais. Por que nós queremos ter primazia sobre outras pessoas? E na realidade nós deveríamos dar, a palavra de Deus diz para nós que cada um coloque o outro em honra na sua frente. É isso que a palavra de Deus diz para a gente. E é isso que, quando ele está falando nesses versículos que eu li, ele está dizendo assim, eu estou cheio desses ajuntamentos solenes de vocês. Vocês se juntam e cantam aos berros. E ele fala aqui, eu estou cansado de ouvir as suas canções religiosas. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida que chegue um aroma suave à sua presença. Deus quer sentir o perfume agradável das nossas vidas. E não que nós queremos coisas para nós, não que nós queremos ser primazia. Nós estamos tão preocupados que nós somos tão importantes e nós temos que estar na frente disso, que nós esquecemos muitas vezes de colocar Deus na frente. Isso é complicado, sabe? A corrupção tomou conta de nós. Infelizmente a corrupção tomou conta de nós. E o propósito que nós vemos aqui de Amós, quando ele escreveu, era chocar as pessoas. Isso que ele escreveu era para chocar as pessoas, para que as pessoas pudessem encarar a realidade. Ou seja, cara, para. Não é isso que Deus quer. Não é dessa forma que Deus quer que tu haja. Deus quer que tu seja diferente. E nós vemos dentro da igreja, nos últimos 30 anos, coisas terríveis. As crianças aqui eu não devo lembrar, mas teve uma época que tu ia na igreja e o cara saía com obturação de ouro. Entende? Cara, houve uma época disso, que Deus obturava o dente com ouro, a pessoa chegava com cárie e saía com dente de ouro. Nós vemos, lê para mim esse nome aqui. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin tinha, muitos anos atrás, ele tinha a unção do riso, aonde ele passava as pessoas riam. Coloca isso na internet lá, unção do riso, para vocês verem. Aonde ele passava as pessoas davam risada. Nós vemos o Billy Graham. O Billy Graham tem a unção da queda. A unção da queda é bom. Que as pessoas caíam no espírito. Vocês devem ver. Isso vocês devem ver. O Billy Graham, ele pegava
como é que é o paletó? O paletó dele passava assim, a igreja toda caía. Sabe? São coisas completamente diferentes do Evangelho. Ao invés dele falar do Evangelho, nós vemos Maurice Luto, me esqueci agora, o Murdoch, o nome do Murdoch lá, Mike Murdoch, que eles implantaram o Evangelho da Prosperidade, onde nós não podemos ser cauda, nós temos que ser cabeça, né? Sabe? Então, começaram a deturpar de uma forma tão grande, e eu não consigo, às vezes as pessoas dizem assim, eles não conhecem o Evangelho. Eu não acredito que esses caras que eu estou falando, Benny Hinn, o Kenneth Reagan, que lá sei eu como é que é o nome dele, o Maurice Luto, o Murdoch, qualquer outra pessoa, eu não quero botar nome de brasileiros aqui, porque vai botar nome de brasileiro eles vão complicar. Que essas pessoas não conhecem o Evangelho. Eles conhecem o Evangelho, mas eles deturpam completamente o Evangelho. Eles colocam o Evangelho de acordo com a vontade deles. E aí nós caímos isso lá em Timóteo, que diz que nos últimos tempos serão homens amantes de si mesmo. E aí a coisa ela vai tão grande que a gente vê hoje falsos profetas. Nós vemos lobos querendo... esqueci o nome do... Spurgeon. Spurgeon fala que nos últimos tempos nós teríamos lobos alimentando palhaço. E é o que nós estamos vendo hoje. Em vez de ter pastores apacentando ovelhas, nós temos lobo apacentando palhaços. São pessoas que vão para uma igreja atrás de satisfação própria. Ou seja, eu quero ir para uma igreja onde me encha de alegria. Eu quero ir para uma igreja que hoje é chamada, nós fizemos assim, né? Como é que tu tem ido na igreja? O que que tu está indo fazer na igreja? Tu está indo lá para conseguir uma bênção? Tu está indo lá para ouvir uma palavra que satisfaça o teu coração? Ou tu está indo na igreja para cultuar a Deus? Pessoas hoje estão indo na igreja para buscar bênção. Pessoas hoje estão indo na igreja para buscar cura da sua enfermidade. Pessoas hoje estão indo na igreja para melhorar de vida. Estão indo na igreja para conseguir emprego. Estão indo na igreja para fazer tudo que é tipo de coisa, menos para cultuar Deus. Conheci pessoas que estavam desempregadas e começaram a ir na igreja com toda vontade. Conseguiram emprego e saíram da igreja. Pessoas que queriam carro, compraram o carro, foram para a praia, foram para tudo que é lugar, menos a igreja. Ou seja, as pessoas estão usando a igreja para alcançar objetivos. E isso, aí eu vejo pessoas, muitas pessoas que falam que os pastores são ladrão. Os pastores são ladrão porque ele tira o dinheiro das pessoas. Os pastores só são ladrão porque o povo é incauto. Os pastores só são ladrão porque o povo não lê a palavra de Deus. Porque se ele lesse a palavra de Deus, ele não dava dinheiro para pessoas que não são reais, pessoas que não fazem a vontade de Deus, pessoas que andam de acordo com a sua própria vontade. É isso que eu quero falar para vocês, que nós temos que ter um pensamento diferente. Nós temos que... eu entrei no fórum um dia das pessoas dizendo que porque tudo que a igreja os pastores tudo são safados. Não são. Tem muitos pastores corretos, tem muitos pastores que passam necessidade nas congregações a quais eles estão e não tem nem o que comer, que vivem muitas vezes de uma cesta básica que as pessoas conseguem para ele, porque eles estão pregando o evangelho verdadeiro, mas as pessoas não querem ver isso. As pessoas só querem ver esses que vivem o evangelho da prosperidade, que promete que as pessoas vão vencer. É isso que eles estão procurando. Agora, não sejam como esses, não sejam palhaços que estão alimentando o lobo, mas sejam ovelhas que estão buscando a palavra de Deus por intermédio de um pastor. Se reúne a um lugar onde tu consiga ver que aqui estão falando a palavra de Deus, aqui eles estão pregando de verdade o que é o amor de Deus. Aqui eles estão falando o que é que nós temos que fazer, mudar de vida. Sabe, a semana passada eu falei, não acredito numa igreja que diz que Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus vai te abençoar. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que Cristo é justiça.
Eu falei essa semana com um rapaz que me fez umas perguntas por causa do culto de domingo passado, que ele disse para mim, então, se alguém disser para mim que Jesus me ama, isso é mentira? Não, não é mentira, é verdade. A palavra de Deus diz para nós que Deus é amor e Jesus nos ama. Mas a mesma palavra de Deus que diz para nós que Deus é amor, lá em Hebreus diz para nós que Deus é fogo consumidor. Então muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, não te preocupa, tu pode pecar, tu pode fazer as coisas erradas porque Deus é bom, Deus vai te perdoar. Não vai te perdoar. Se tu fizer as coisas porque tu quer, Ele não vai te perdoar. Por causa que tu tá fazendo, tu não tá pecando, tu tá vivendo em pecado. Existe diferença entre pecar e viver em pecado. Sabe, isso que as pessoas estão pregando hoje, que as igrejas estão pregando hoje, não é o Evangelho. O Evangelho é: te arrepende, muda de vida, te transforma, vive uma vida nova. Alguém falou alguma coisa? No fim eu digo que é um culto interativo, mas eu não deixo ninguém falar. Tem alguma coisa, Léo? São duas coisas. Primeiro, só pra se a galera quiser encontrar a frase, de Spurgeon, é palhaços entretendo bodes. Palhaços entretendo... Desculpa. É palhaços entretendo bodes. E o que eu queria falar em Mateus 10... Mateus 10, Jesus está falando sobre... Está dando explicações de como... Instruções para os 12, né? Daí ele vai falar para ir na cidade, de 2 em 2, e ficar na casa de um só e tudo mais. Daí depois ele começa a dar alguns alertas. E começa no versículo 16, quando ele fala: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu acho interessante fazer esse jogo meio de zoológico aí, porque o que Spurgeon fala sobre isso de palhaços entretendo bodes é o que a gente tem visto hoje. Nós não temos ovelhas dentro da igreja, nós temos bodes, e nós não temos líderes cristãos, nós temos palhaços tentando entreter. E o que Cristo criou, o que Cristo nos chamou a fazer é ser como ovelhas, animais indefesos e tolos no meio de lobos, que são os falsos profetas. Não, os que engolem as ovelhas, os que querem comer as ovelhas. Eles são justamente a maior ameaça das ovelhas. E é no meio dessas pessoas que a gente tem que estar pregando o evangelho. Daí ele fala pra gente ser prudente como as serpentes e simples como as pombas, ter cuidado e tudo mais, porque não é pra ser fácil, né? Mas hoje em dia é exatamente o que a gente quer conforto. Então a gente vai pra igreja pra ser entretido, a gente vai pro nosso trabalho e a gente deixa Deus de lado. A gente, até uma coisa que eu conversava bastante com o Josi por causa de uma pregação do Jonas Madureira, que a gente tem esse costume de colocar Jesus como o centro da nossa vida religiosa. Mas a nossa vida profissional é outra coisa. Jesus não tem nada a ver com ela. A nossa vida social tem outro Deus. Então cada área tem um líder. Mas não é isso. Daí a gente vai lá para Colossenses, que fala que ele foi colocado acima de todas as coisas. Tudo está debaixo dele. A ele foi dado a primazia que tu falou. Deus entregou para Cristo. Então, e a gente tem tentado tirar e tomar pra gente. Isso, a primazia é nossa, né, hoje, infelizmente. Acho que a gente podia pensar assim no amor de Deus para tentar trazer para nossa realidade, né? Que às vezes é difícil de entender que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, Deus também é justiça. A gente pensar, por exemplo, no relacionamento com o pai e com a mãe. O pai e a mãe, eles nos amam, mas não quer dizer que por causa disso a gente pode sair por aí fazendo qualquer coisa que eles não vão nos punir ou nos castigar ou nos dar alguma advertência porque nós fazemos isso. Nós precisamos entender que os nossos pais nos amam, mas nos dão regras, nos dão limites, sim, nos dão justamente pelo amor. Então Deus é amor, sim, Ele nos ama, mas justamente por Ele ter nos amado e ter feito tanto por nós, pela criação dele, que nós precisamos amá-lo também, a ponto de renunciar a todas as coisas que não agradam a ele. Só que pra gente renunciar a tudo que não agrada a ele, a gente precisa conhecer. E a gente não vai conhecer simplesmente ouvindo outras pessoas falar. A gente vai conhecer lendo a palavra dele, porque ele já deixou tudo escrito ali, né? Então muitas vezes a gente erra
no nosso posicionamento como pessoa, como serva, filha de Deus, como profissional, como mãe, como irmã, ou qualquer outra posição que a gente tem na nossa vida. Muitas vezes a gente erra porque a gente se deixa levar apenas pelo que os outros falam. Só que às vezes uma pessoa tem um chamado, tem um direcionamento diferente do nosso. Não quer dizer que a pessoa esteja completamente errada ou que ela esteja fazendo algo de má fé sempre. Existe sim gente que faça de má fé, mas existe gente que recebeu um chamado, não é pra te fazer isso. E aí essa pessoa vai e fala pra todo mundo, agora ninguém mais pode fazer isso. Não, mas Deus falou contigo, não foi com o resto. Vai ser missionário no Japão, né? Aí agora todo mundo vai ter que ir pro Japão ser missionário? Não, aquela pessoa recebeu aquele chamado, aquela pessoa recebeu aquela ordenança. E nós temos outras ordenanças, nós temos outros afazeres, nós temos outros deveres, outros chamados. Então Deus nos ama sim, e como filhos amados de Deus, nós precisamos conhecer a vontade dele e renunciar a tudo que está fora da vontade dele, né? Então, que nem um relacionamento entre pais e filhos, a gente precisa entender assim, ele nos ama, sim. Se alguém me disser que Deus me ama, eu vou ficar feliz, eu vou saber que Deus me ama, mas aí eu vou saber que eu tenho uma responsabilidade por causa desse amor, que é cumprir a vontade dele e conhecer, né, primeiramente, a vontade dele. Atos 2:42, acha pra mim, Léo? O Geraldo falou uma coisa, né? Eu já vemos aí, acho Atos 2:42, eu já vemos o que ele falou. O que eu queria que vocês entendessem a respeito do que a Josi falou, que às vezes nós queremos que o Rodrigo Silva, ele faz uma pregação a respeito de que hoje nós temos um Deus, não é? As igrejas estão pregando um Deus que necessita. Porque Deus necessita do nosso que nós temos que ir na igreja porque Deus necessita do nosso cuidado. Nós temos que ir lá cultuar a Deus porque Deus precisa. Não, Deus não precisa de nada. Deus nós se coloca lá na internet lá uma pregação de Billy Graham para te ver como é que ele pregava. Ouve uma oração do impactante, me esqueci o nome, hoje eu estou ruim de memória. Paul Washer, houve uma pregação do Paul Washer para vocês verem. Não é uma pregação, Deus não necessita de nada. Deus ele só tá, a única coisa que ele precisa é dele mesmo. Ou seja, cara, nós necessitamos, eu preciso comer para viver, eu preciso de ar para respirar, eu preciso de comida para me alimentar, de pessoas na minha volta para poder conversar. Deus não precisa de nada disso, ele é autossuficiente. E nós colocamos Deus como uma pessoa, Deus se agrada do meu louvor. Uma vez eu fiz uma pregação na igreja e disse assim: tu acha que dos 2 minutos de louvor egocêntrico que tu faz vai agradar a Deus? Não vai agradar a Deus. Deus não precisa de nada disso, ao contrário. Um dia ele olhou para nós e teve misericórdia de nós e disse assim: eu vou chamar esse aqui para o meu lado. É isso que nós temos que pensar. E quando a pregação diz assim para nós, quando a pregação dói em nós, assim, nossa, meu Deus, me rasgou. Essa pregação é a boa. O problema é que isso as pessoas não querem. Os bodes não querem pregação disso. Eles querem que a pessoa passe a mão na cabeça assim: ai, meu queridinho, tu pecou, mas não te preocupa. Chega no fim do mês, tu dá o dízimo, que está tudo certo. É isso que as pessoas querem ouvir. Ou seja, nós voltamos à época da Inquisição. Paga, que tu vai conseguir a tua salvação. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos isso em igrejas. Pessoas que dão um dízimo grande, mesmo que tenham pecado, os pastores passam a mão por cima, porque eu não posso perder o dízimo que ele está dando. Sabe? Não fala do mal do pecado, porque eu não posso perder o valor que está entrando, pelo amor de Deus. Isso não é evangelho. O evangelho é quando a gente fala te arrepende, isso é evangelho. O que o Geraldo falou? Primeiro ele falou que os carteiros também são essenciais na hora que estava falando ali. Aí a mãe falou que é exatamente isso que a gente está falando. Aí a Ivanete Santos está concordando, ela disse que é verdade, que é doido, mas é verdade. Disse glória e verdade ao Senhor. E o Geraldinho falou que existem igrejas que levam o filho para ser curado e eles cobram para orar. E daí ele perguntou se a Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. Mas é assim, existe diferença entre a Bíblia judaica, a Bíblia reformada, não é reformada, católica e protestante. Católica e protestante.
Então existe 3 bíblicas: a judaica, que é só o Velho Testamento, né? A Torá. A Torá. Aí tem a Bíblia dos protestantes, que tem 66 livros, e a Bíblia dos católicos, que tem 73 livros. A diferença são 7 livros, né? Então, entre os católicos e os protestantes, existe 7 livros, se eu não me engano, é 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Eclesiástico, Sabedoria de Jesus. Tem mais 2, eu não lembro como é que é o nome dos outros 2. Que a Bíblia protestante, que tem os 66 livros, são os 66 livros que foram chancelados no Concílio de Nicéia em 351. No Concílio de Nicéia foi colocado os livros que são canônicos, são esses livros, os 66 livros, e colocaram. Aí depois a Igreja Católica colocou esses outros 7 livros eles cumprem as necessidades as quais a Igreja Católica precisa, por isso que ela colocou esses outros 7 livros. Mas são livros, ao nosso ver, não canônicos, esses 7 livros. Existem, além desses livros, muitos outros livros que se perderam no tempo, mas isso não é coisas as quais, para nós aqui, haja discussão. Nós vemos isso no livro de Tessalonicenses, Paulo diz assim: na segunda carta que escrevi para Colossenses. Então existe uma segunda Colossenses que a gente não tem na Bíblia. Existem livros que são canônicos que a gente não conhece. Existem livros que pessoas dizem que são canônicos que não são. Então, assim, essa é uma conversa bastante difícil de falar. Isso vai mais para arqueologia, isso vai mais para teologia mesmo. Então, assim, mas como nós cremos que a igreja, nós que somos protestantes acreditamos que são canônicos esses 66 livros, ao qual a igreja no ano 351 diz que são esses os livros. Nós cremos nisso. É mais ou menos isso mesmo. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa do que foi falado até agora? Eu! Fala o que é, meu querido. O mascote da mascote. igreja. Salmos 1 e 2? Quer falar? Fala, Salmos 1. Antes. Cara, isso é muito bom. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1 Aí, e 2. Completamente a ver com o culto. Completamente a ver com o culto, exatamente. Aqui nós temos que ter alegria na presença de Deus, alegria na lei do Senhor, e colocar ele em primeiro lugar. Só pede para ele dar uma olhadinha ali, ver se não saiu. Parece que está meio liberado. Ok. Eu falei a respeito de Timóteo, eu quero ler Quer que eu Timóteo. leia o Lê. versículo? Desculpa. Tá. Qual que é? É Atos 2:42. Atos 2:42 até o 47, eu acho. Tá, então basicamente é a vida da igreja primitiva. Isso, a vida da igreja primitiva. É isso que eu gostaria que a igreja, a nossa mente, que a igreja não, o Ministério Restaurar viva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que tinham necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. É o que a Josi falou ali no início, né? O 42 ele fala, e eles seguiam a doutrina dos apóstolos. Ou seja, para eu seguir a doutrina dos apóstolos, eu tenho que conhecer. Porque não adianta nada, por isso que a gente diz que são bodes alimentando palhaços, né? Palhaços entretendo bodes. Palhaços entretendo bodes. Então nós vemos, são pessoas que
que não lê a palavra de Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Nós temos que conhecer. Eu não posso cair no conto do vigário, sabe? Esse é um ditado antigo. Caía no conto do vigário. O vigário chegava na casa da pessoa e falava. E nós vemos isso. Nós vemos pastores, nós vemos sacerdotes, nós vemos padres, nós vemos... cada religião tem o seu líder lá. Essas pessoas pegando o evangelho e diluindo coisas erradas e transformando. E não, a igreja primitiva vivia e todos os dias eles se reuniam e conversavam nas casas. Ou seja, nós não estamos nos juntando aqui nos domingos de noite para conhecer a palavra de Deus, não. O conhecimento da palavra de Deus é diariamente na casa de cada um de vocês. É vocês se reunir com a família de vocês e falar a respeito da palavra de Deus e conversar do que está escrito na palavra de Deus. É conhecer cada vez mais. E uma vez por semana a gente se reunir aqui e bater papo do que nós fizemos durante a semana. Já pensou que legal? Tirar dúvida durante, chegou no domingo e diz assim, hoje aconteceu, quarta-feira eu fui na casa do fulano de tal e fiz tal coisa lá e deu tal, o que nós, sabe, é esse bate-papo que nós vamos conversar, isso que o Ministério Restaurar quer. Nós queremos fazer uma coisa diferente, ou seja, nós viver a vida de cristão de verdade, nós viver uma vida, não é pessoas vindo para a igreja, mas são pessoas saindo da igreja para o mundo, para levar o evangelho para toda criatura, cumprir a grande comissão que Deus colocou para nós, ide por todo o mundo, levar o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não adianta nada, o que nós vemos hoje no evangelho são pessoas entregando folhetos, pessoas nem evangelizando, eles são entregadores de panfleto, que fala a respeito da palavra de Deus e diz que a pessoa tem que se batizar. Aí vai lá, tu coloca o cara dentro d'água, batiza o cara e larga o cara e pro cara viver a vida dele. Não, é ensinando-os e batizando-os. Ou seja, nós vamos ter uma vida discipulado, ou seja, tu vai andar do meu lado, eu vou andar do teu lado, nós vamos andar junto, de 2 em 2, foi lido, né? E de 2 em 2 eles saíam e iam pelas casas pregando o evangelho. Nós vemos isso nos elders, como é que é? Os mormons, eles saem de 2 em 2 e vão pregando o evangelho. Eles estão cumprindo o evangelho de Deus e nós que nos dizemos conhecedores da palavra de Deus não fizemos isso. Nós passamos a vida inteira dentro da nossa casa sentado, sabe, que nem o Raul Seixas cantava, sentado com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. É isso que nós estamos vivendo. Nós somos salvos, estamos tranquilos na vida da gente. Vem cá, e tem tanta gente se perdendo. Eu quero te fazer uma pergunta, se o teu vizinho morrer essa noite, ele vai para o céu? Se o teu vizinho morrer essa noite, ele conheceu a Cristo? O que tu fez? Será que tu levou o evangelho para o teu vizinho? Será que tu falou de Cristo para o teu vizinho? Para a pessoa que trabalha contigo? Para a pessoa que estuda contigo? Como é que nós podemos dizer que somos cristãos? A palavra de Deus diz para nós que nós temos fome e sede de justiça. E quando a palavra de Deus nos enche, nós não conseguimos ficar quietos. Nós vemos isso no ladrão da cruz. O ladrão da cruz ouviu que foi salvo. Ele disse assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E ele virou para o lado e já pregou de Cristo para o outro ladrão. E nós ficamos quietos dentro de casa e dizemos que somos cristãos. Sabe, não é cristandade, não é isso. Ser cristão não é viver uma vida sem fazer nada, não. Ser cristão é fazer discípulos. É levar, não é fazer pessoas que congreguem na minha igreja, não. É fazer discípulos. É isso. É fazer pessoas que façam outros discípulos. É ensinar pessoas para que elas ensinem outras pessoas. Não é eu falar de Cristo para as pessoas para encher um templo de pessoas. Não, não é isso. É eu falar das pessoas para essas pessoas falar para mais pessoas, para nós encher o céu de pessoas. Entende? É isso que é ser cristão. Ser cristão é completamente diferente do que as igrejas estão falando hoje em dia. Ser cristão é viver a vontade de Deus e, se precisar, usar a palavra. Isso, é exatamente isso. O discipular é tu caminhar junto com a pessoa. A pessoa está do teu lado todos os dias, ou sempre que possível, né?
acompanhando a tua vida cristã, acompanhando o teu relacionamento com a tua mulher, acompanhando o teu relacionamento com os teus filhos, acompanhando tu numa fila de padaria, acompanhando tu no trânsito, a pessoa ver como é ser um cristão. Eu acho que às vezes hoje falta o discipulado porque a gente não vive isso. Eu vou pensar assim, cara, se eu for discipular alguém, a pessoa passar uma semana na minha casa, vai ser complicado, sei lá, entende? Então, mas o discipulado é isso, é tu viver uma vida cristã para que as pessoas vivam a vida como tu vive, e se for preciso a gente vai usar uma palavra falando de Deus, porque a nossa vida ela tem que transmitir Deus. Isso a palavra fala também a respeito das mulheres, né? Vós, mulheres cristãs, ganhem seus maridos sem abrir a boca. Ou seja, nós temos que ganhar as pessoas na nossa volta sem abrir a boca. Ou seja, sabe o meu vizinho, ele vai vir perguntar por que a tua vida é diferente da minha? Sabe, por que a tua família vive em paz e aqui em casa é uma guerra? Entende? Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser... Mas não, sabe o que acontece? Eu quero ler com vocês 2 Timóteo de 3 a 17, que eu falei a respeito dos últimos tempos. Eu gostaria de ler um pouquinho, ler isso aqui. Diz assim, 2 Timóteo 3, do 1 ao 7. 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, que diz para nós o seguinte: lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Cara, aqui esse respeito pela religião é que hoje está difícil mesmo ter, né? Porque as pessoas vivem... Se nós parar para ler esse versículo 2 aqui, cara, é exatamente o mundo hoje. Pessoas egoístas, avarentas, orgulhosas, vaidosas, xingadoras, ingratas, desobedientes aos pais. Cara, isso não é um jornal. Nós estamos lendo um jornal aqui. É exatamente isso que está acontecendo no mundo hoje. E aí pessoas que não têm respeito pela religião, porque a religião não está se dando respeito também, né? Não terão amor pelos outros, serão duros, é o que nós vemos hoje. A palavra de Deus para nós que nos últimos tempos vai ser tão difícil que o amor vai se esfriar. Caluniadores, cara, como nós vemos isso, incapazes de se controlarem. Nós vemos hoje, cara, isso nós vemos no mundo. As pessoas não conseguem se controlar, elas vivem dissolutamente, vivem o que querem, sabe? Eu vi uma vez uma pessoa dizendo assim: para onde meu nariz aponta eu vou. Ou seja, eu faço o que eu quero, eu sou dono de mim mesmo. Violentos, inimigos do bem, não gostam de fazer o bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Não é isso que nós vemos hoje? Pessoas que amam os prazeres, ou seja, pessoas que querem dentro da igreja cargos, pessoas que querem viver uma vida de fama, de alegria, de dinheiro, pessoas que não querem nem saber de Deus. Parecerão ser seguidores da religião, mas as suas ações negarão o verdadeiro. Quer dizer, ou seja, eles vão parecer cristão, mas não vão ser cristão. Cara, isso é um jornal que nós estamos lendo. E a Bíblia diz para nós assim, ó: fique longe dessa gente. Cara, isso aqui é terrível. Sabe como é que nós podemos viver? Mais uma vez me perdi, como é que é? Palhaço entretendo bode. Cara, isso é terrível. Como é que nós... Acertei ditado, mas errei o bicho. Então assim, como é que nós vamos ficar perto disso? O versículo que ele leu aqui, Salmo 1 e 2, sabe? Nós temos que fugir dessa gente. Se as pessoas estão... Se tu está vendo que são pessoas, pastores que estão vivendo dissolutamente, corre disso. E agora o próximo versículo, cara, isso é ruim, cara, isso é terrível. Alguma dessas pessoas que se dizem pastor, se diz sacerdote, algum deles entrarão na casa e consegue dominar as mulheres fracas. Sabe, as pessoas vão na casa e pregam um evangelho mentiroso para as pessoas e dominam essas pessoas fracas. Aqui ele está falando a respeito de mulher, ou seja, são pastores que vão na casa das mulheres e... nem vou falar. Essas mulheres que estão cheias de pecado e são levadas todos por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade.
Ou seja, elas estão cheias de vontade de aprender, mas elas não pegam a palavra de Deus para aprender. Elas querem ouvir. Eu tenho o costume de dizer para as pessoas, aquele que não lê vira refém do que ouve. Sabe, isso é triste. Nós temos que ler. Busque mais a Escritura Sagrada. Hoje nós temos uma oportunidade tão grande que é a internet. Que a internet tu pode chegar lá e dizer assim, será que o Cláudio falou aqui é verdade? Vai na internet, ouve pregação de várias pessoas. Ouve Augusto Nicodemos, ouve quem tu quiser ouvir. Ouve as pessoas a respeito desse assunto que eu estou falando e olha ver se eu estou falando a verdade ou se eu não estou falando a verdade. É isso, nós temos essa grande ferramenta, mas não sabe o que é. Antigamente, a palavra de Deus, Paulo quando pregava, ele dizia assim, no livro de Isaías fala tal coisa, e a palavra de Deus diz para nós em Atos 11, que diz assim, os bereanos iam para casa e liam para ver se o que Paulo falava era verdade. E eles eram melhor que os outros, porque eles buscavam a palavra de Deus. E lá ele dizia, Paulo citava em Isaías. E, por exemplo, não existia isso de versículo e capítulo. Isso foi existir em 1700 e poucos, quando foi escrita a Bíblia. Ele falava sobre o livro de Isaías e eles tinham que ler todo o livro de Isaías para ver se era verdade. E hoje o povo é tão vagabundo que o pastor fala para ti, lá em Tiago 1,27, e nem isso o cara vai lá, é só um versículo e ele não chega em casa e não vê se o que o pastor falou é verdade. Não consegue, sabe isso? Isso é preguiça, isso é preguiça. Às vezes a pessoa diz assim, sabe o que é? É porque a palavra de Deus diz para nós, se eu conhecer muito, eu vou ser muito cobrado. Por isso que eu não quero conhecer muito. Mas tu vai ser cobrado por Deus por ser vagabundo, por não ler a palavra de Deus. Então deixa disso, busque a palavra de Deus de verdade. Para de viver uma vida do que os outros falam e vive uma vida de verdade. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Gente, eu estou me excedendo. Fale alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Me tira da palavra. Alguém comentou alguma coisa? Não. O Geraldinho falou só que não concorda com pastores políticos. Isso também não. Mas eu acho que, por outro lado, se nós pararmos para pensar, nós temos um baita de um político na Bíblia que foi Daniel, né? Daniel era político. É que hoje, se a gente pensa assim, eu educo os meus filhos para serem advogados, médicos, qualquer coisa, mas eu nunca penso assim, que a profissão que eu gostaria que ele tivesse não para o crescimento financeiro e pessoal dele, mas para o crescimento espiritual. Então, se eu parar e pensar assim, educar o meu filho para ser um médico, ou até mesmo para ser um político, mas visando o crescimento do reino, não teríamos tantos políticos, médicos, professores corruptos que tem por aí. Corrupção não está só na política, a corrupção está em tudo que é lugar. Então, se eu pensar assim, eu não concordo com pastores políticos, então eu não posso concordar com pastores professores, com pastores farmacêuticos, com pastores que têm um supermercado porque vão cobrar mais caro, porque compram por um valor e vendem por outro. Eu acho que a corrupção e o mau posicionamento existe em todos os ofícios. Mas o que importa, o que a gente precisa pensar é no que está plantado no coração daquela pessoa que vai estar em determinado cargo. Se ela vai estar lá para o seu crescimento pessoal ou para o crescimento do reino, para as coisas de Deus. Provável que ele disse que o pastor estaria usando a política lá na frente, entendeu? Não que ele fosse um político. Né? Sim, mas um pastor pode usar de política em tudo que é lugar. Sim, mas eu acho que o que ele falou ali é de ser político no altar, entendeu? Pregando a palavra, utilizando de políticas para fazer o que ele quer fazer. Politicamente correto. Né? Que não é ensinar a palavra. Tem pastor que envolve a igreja na política também, né? Não, mas isso eu acho errado o pastor político. Eu acho certo um político pastor. Entende? Ou seja, cara, eu tenho que ser pastor, eu tenho que viver uma vida correta. E se eu ser político, eu vou ser um ótimo político. Se eu for cristão de verdade. É isso que acontecia com Daniel. Cara, Daniel, se vocês lerem Daniel 6 fala para nós que existia 120 governadores e 3 ministros. Entre os 3 ministros, um deles era Daniel. E aí esses 120 governadores se juntaram com esses 2 ministros, ou seja, 122 pessoas se juntaram para achar erro em Daniel. E o que aconteceu? Não acharam erro em Daniel. E Daniel era político. Então, nós temos que ser cristãos, não importa aonde nós andarmos, nós temos que ser cristão.
como maridos, nós temos que ser cristãos como pais, nós temos que ser cristãos como pastores, nós temos que ser cristãos como estudantes, nós temos que ser cristãos em todos os lugares. Ou seja, nós temos que ser cristãos. Isso é primordial na vida da gente. É o primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Não interessa todas as coisas. Eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Aí eu vou ser um cristão verdadeiro. Agora, se eu começar a viver o meu reino em primeiro lugar, ou seja, eu vou ser pastor, mas eu quero ganhar, eu quero ter uma casa boa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Eu não estou dizendo que não possa, tá? De forma alguma. Agora, qual é a minha visão? Eu estou levando o Evangelho de Cristo para salvar pessoas ou eu estou fazendo o Evangelho de Cristo para ganhar dinheiro? É isso que nós temos que parar e pensar. É isso que é errado. Eu estou entrando para a política para mudar a política do Brasil ou eu estou entrando na política para mudar a minha vida? Eu tinha um político que dizia assim, a pregação dele dizia, a pregação não, o discurso dele era, me elejam que eu vou mudar a vida da minha família. É isso que hoje a gente vê os políticos. Os políticos querem mudar a sua vida, eles não estão nem aí para nós. Eles não querem nem saber. E a gente vê hoje, nos dias de hoje, infelizmente, são pessoas que estão defendendo políticos. E os políticos que não querem nem saber da vida da gente. A verdadeira religião, fala para nós em Tiago 1,27, é ajudar os órfãos e as viúvas nas aflições. E por outro lado diz assim, ó, não se manchar com as coisas más do mundo. É isso que nós temos que viver. Nós temos que parar de julgar pela aparência e julgar pela justiça de Deus. Isso está em João 7,24. Nós temos que julgar de acordo com a justiça de Deus. Ou então, às vezes as pessoas dizem para nós assim, eu canso de ver na internet, tu não é ninguém para julgar. Porque em Mateus 7,1 diz para nós que nós não devemos julgar. Né? Mas a palavra de Deus diz para nós em João 7,24 que nós devemos julgar sim, mas não de acordo com a nossa justiça, mas com a justiça de Deus. E é isso que a palavra de Deus diz para nós. A nossa meta é viver a palavra de Deus verdadeiramente. É transformar a vida das pessoas por intermédio da palavra de Deus. É pregar o arrependimento. É essa a meta do Ministério Restaurar. Espero que nessas não tão breves palavras tenha tocado no coração de vocês. É que nós queremos mudar a ideia. E a nossa meta de agora em diante, nós começar a fazer essa reunião todos os domingos e a gente ter pessoas junto conosco aqui. Mas eu quero assim umas 3, 4 pessoas no máximo. Então, se tu quiser, a semana que vem estar conosco aqui, às 7h30 da noite, domingo que vem, às 19h30, por enquanto, a gente vai ter só alguns lugares. Então nós vamos fazer por agendamento. Então assim, me manda mensagem, eu quero estar junto no culto a semana que vem. E aí a gente vai começar a bater um papo junto aqui. Eu tenho lugar, acho que aqui para umas 4 ou 5 pessoas. Se começar a vir mais pessoas do que isso, aí eu vou fazer lá na frente. Eu vou ir começando a fazer. Porque a palavra de Deus foi feita para ser falada. Eu não posso ficar aqui em casa só nós conversando entre nós. Nós temos que levar o evangelho para toda criatura. É isso que nós queremos fazer. Então, se tem mais alguma mensagem, alguém mais quer falar mais alguma coisa? É isso mesmo? Acho que é isso. O Joaquim gosta de conversar. Fala, então. João 15:9 diz, permaneça no meu amor, permaneça no meu amor. João 15:9 diz, permaneça no meu amor. Hoje ele está... é Deus falando. É Deus falando. Então que nós possamos colocar de verdade Deus, que nós possamos permanecer em Deus, que nós possamos permanecer no amor de Deus. Eu tinha bastante mais coisa para ler aqui, mas o tempo se estendeu. Então eu gostaria de convidar vocês que estão na live a nós fazer uma oração. Você entregar sua vida para Cristo de verdade e dizer assim, Senhor, de agora em diante eu quero não mais ser um bode. Agora acertei. Eu quero não mais ser um bode intertido por palhaço, mas eu quero ser uma ovelha que seja pastoreada pelo pastor verdadeiro. Não é eu que sou o pastor, é Cristo. Então que nós possamos ser
pastoreados por Cristo. E eu, você e cada um de nós aqui possamos, como irmãos, viver uma comunhão de Cristo verdadeira e levar o Evangelho para toda criatura. Que nós possamos fazer assim. Diga, José. O Geraldo disse, desculpa pelas perguntas, acho que foi longe demais. Não. Geraldo, é exatamente isso, que eu queria que mais pessoas perguntassem, que as pessoas, todas as suas dúvidas perguntassem. Então é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas terminem a live, terminem o culto sem dúvidas. Não que eu vá responder todas as perguntas. Tu pode um dia fazer uma pergunta a qual eu não saiba responder no momento, porque eu não sou conhecedor de tudo. Mas se tu me fizer uma pergunta que eu não saiba, eu te prometo que na outra semana eu tiro a dúvida aqui. Porque nós vamos estudar durante a semana e vamos falar do amor de Cristo na verdade. Nós não queremos inventar nada. Nós queremos falar o que está escrito na palavra de Deus. É isso que nós zelamos. Há muito tempo atrás, quando eu me converti, e quando de verdade eu resolvi levar o Evangelho de Cristo, eu pedi para Deus uma coisa: Senhor, não me deixa em nenhum momento eu me vender. Eu não quero por dinheiro, eu não quero por fama, eu não quero por qualquer outra coisa, mas eu quero viver o Evangelho de acordo com a vontade de Deus. E graças a Deus, Deus colocou não só no meu coração, mas no coração de toda a minha família. Todos os meus filhos estão vivendo esse mesmo pensamento. Nós temos buscado em Deus a sabedoria. Nós temos buscado em Deus o caminho. Então vocês não são pecadores? Não, nós continuamos pecadores. Esse eu estou disputando com Paulo, que Paulo diz que ele é o maior pecador de todos. Mas eu acho que eu estou ganhando de Paulo. Nisso eu acho que eu sou melhor que Paulo em pecar. Então assim, eu costumo, se vocês verem na minha página, diz assim: eu sou um depravado que foi regenerado por Cristo. E é isso que nós devemos ter no nosso coração. A humildade de saber que nós, sozinhos, não chegaremos a lugar nenhum. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Não é que eu seja melhor que qualquer um de vocês. Todos nós podemos alcançar o objetivo ao qual Deus quer para nós. Porque nós não alcançaremos Ele por nossos méritos, mas nós alcançamos o objetivo por causa de Cristo. Para terminar, eu quero contar uma historinha de um casal que a Josi botou, foi colocado na minha página essa semana. Tu lembra da história de cabeça? Não sei. Ela vai pegar aí ela vai contar a historinha. Isso eu acho maravilhoso, essa história. E eu gostaria que vocês colocassem em prática isso na vida de vocês. Vamos ver Os que foram ler a palavra? Isso, o casal que for ler a palavra. É que se eu contar aqui, eu vou contar meio falho. Certa vez um casal resolveu ler a Bíblia para tentar salvar seu casamento. Após uma semana de leitura, o marido fala: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. 2 semanas depois, lendo a Bíblia, ele falou: meu bem, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas na 3ª semana ele concluiu maravilhado: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. Glória a Deus. Eu informo com toda certeza: esse livro está certo e nós podemos ser salvos. É a palavra de Deus dada ao ser humano. Glória a Deus. É totalmente não depende de mim. Não depende de mim a salvação. Se esse livro está certo, eu tenho salvação. É isso. Quando a pessoa pergunta para mim: tu tens certeza da salvação? Sim, eu tenho certeza que eu sou salvo. Não por causa dos meus méritos, porque eu sou completamente errado, mas porque há 2000 anos atrás Cristo morreu na cruz para me dar salvação. Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade, foi o que eu falei. Então é isso. Ele veio aqui nesse mundo e morreu na cruz para cumprir o propósito do Pai, que era salvar a humanidade, salvar aqueles a qual Ele escolheu. E é isso que nós cremos. Nós cremos que nós fomos escolhidos por Deus. Nós não temos condição. A única condição que nós temos é de fazer o mal. É isso que nós somos cheios. E a Bíblia diz para nós que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. Um dia Ele se compadeceu de nós e nos deu salvação. E por isso nós somos gratos. E se eu passar a vida inteira sendo grato a Deus, se eu passar a vida inteira, todos os dias, agradecendo a Deus pelo que Ele fez por mim, ainda assim eu não conseguiria alcançar tamanha maravilha que Ele colocou na minha vida. Porque
Todos os dias de manhã eu deveria me levantar e agradecer a Deus, porque as misericórdias dele não fulminaram a minha vida. Porque eu sou digno, porque eu sou merecedor de ser fulminado pelo que eu sou. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que essa oração, que nós possamos, como eu comecei a falar, que nós possamos entregar a nossa vida para Deus e dizer: Senhor, toma conta de mim. Senhor, se há algum pecado em mim, como o salmista diz no Salmo 139, me mostra, para que eu possa mudar, para que eu possa ser transformado por o teu poder, para que eu possa ser transformado pelo que tu quer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou pedir para o Léo fazer uma oração final e assim a gente encerra esse culto. Pai, eu quero erguer nossas vozes e te agradecer por essa oportunidade, por mais essa oportunidade de ouvir a tua palavra, conversar sobre a tua palavra, entender um pouco mais de quais eram os teus propósitos para a tua igreja, e que por mais que muita coisa tenha se perdido culturalmente, graças a ti e ao teu poder, a gente tem registrado aqui como aconteceu, como as coisas evoluíram e como as coisas eram para ser. Que nós possamos, por meio da tua graça, voltar a ser aquilo que tu designou para nós. Que nós não sejamos arrogantes a ponto de pensar que podemos criar novas ou melhores estratégias para ser o teu reino do que aquelas que tu deixou pra gente. Que nós possamos realmente e verdadeiramente viver o discipulado, ensinando para as pessoas como temos aprendido e aprendendo sempre de Cristo. Ele que nos deixou o discipulado, Ele que nos deixou os ensinamentos, Ele que nos deixou tudo aquilo de bom que há na igreja, foi Ele que deixou. Que nós possamos verdadeiramente tomar posse desses ensinamentos, tomar verdadeiramente eles como nossos caminhos, nossos guias e nossas ideias de igreja, de irmandade, de evangelismo e de todo o resto. Que nós possamos colocar Cristo como Senhor das nossas vidas, não só na área religiosa, mas em cada área da nossa vida. Que tu seja soberano sobre tudo. Que nós possamos te reconhecer como Rei sobre tudo. E que nós possamos glorificar o teu santo nome por meio dos nossos bons testemunhos e do nosso relacionamento uns com os outros, como era a igreja primitiva, que fazia as pessoas ao redor delas terem simpatia deles pela maneira com que eles amavam uns aos outros. Que nós possamos ter como nossa marca o amor um pelos outros, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós falamos a respeito da Páscoa, essa semana nós falamos a respeito da igreja primitiva. Se você tiver algum tema, bote aí embaixo: eu gostaria que falasse a respeito de tal coisa. A gente conversa. É isso que nós queremos fazer, nós queremos conversar a respeito das dúvidas das pessoas. Então coloca aí embaixo que a gente vai fazer. O que falou? Para convidar o pessoal a semana que vem. Eu falei já, né? Sim. E se tiver algum texto também, porque às vezes tem algum capítulo que tu leu e não entendeu, a gente pode tentar fazer uma Isso, exposição aqui. qualquer coisa que assim, cara, eu não entendi tal versículo lá, eu não entendo. O que pode fazer? Cara, a gente vai conversar sobre isso. O que nós queremos é tirar as dúvidas. Como eu disse, mas fala antes, né, para a gente estudar. Eu não entendi tal versículo lá. Aí a gente vai tentar explicar a respeito disso, falar a respeito disso. Então, assim, é uma igreja aberta para a gente conversar. É um ministério aberto para a gente conversar. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique na paz. Até domingo que vem. Até